Olá! Nessa aula, um dos equipamentos que nós vamos utilizar é o chamado gerador de funções. O gerador de funções nada mais é do que um equipamento eletrônico capaz de gerar uma corrente alternada, onde a gente pode escolher a frequência dessa corrente e a amplitude. Para ilustrar isso, eu tenho o gerador de função e vou conectar ele a um LED. Aqui, ele está com a frequência de aproximadamente 3.4 Hz e uma amplitude de 5.6 volts. Eu vou conectar o LED aqui e ele começa a piscar. O que está acontecendo? O gerador de função, ele aplica uma corrente alternada, vocês vão estudar isso mais detalhes em Física 3, que ele fica invertendo o sentido da corrente. E isso faz com que o LED comece a piscar. Eu posso mudar, posso tanto diminuir esse valor da frequência, nota que o LED começa a piscar mais lentamente, ou posso aumentar o valor da frequência, fazendo com que o LED pisque mais rápido. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o gerador de função como um sistema oscilatório e vamos comparar dois geradores de função acoplados. Para isso, a gente vai utilizar um outro equipamento chamado de osciloscópio. Aqui desse lado nós temos o gerador de função. Ele está gerando uma tensão senoidal com uma frequência de 5.7 Hz e uma amplitude de 5.4 volts. Desse outro lado aqui nós temos o osciloscópio, que simplificadamente falando é o equipamento que mede a tensão em função do tempo. O eixo vertical é o valor de tensão e o eixo horizontal é o tempo. Nós pegarmos agora o gerador de funções e conectarmos a uma das entradas do osciloscópio, o osciloscópio vai mostrar para a gente a tensão em função do tempo. Como o gerador de funções está gerando uma onda senoidal, essa é a forma da oscilação elétrica que nós estamos observando. Nota que se eu mudar aqui a frequência, se eu aumento a frequência, como aqui eu estou no eixo do tempo, as distâncias entre os máximos e os mínimos aqui, vão se aproximando. Ao passo que se eu diminuir o valor da frequência, vai demorando mais tempo para que ele realize uma oscilação. Nosso próximo passo agora vai ser conectar dois geradores de função à entrada do osciloscópio e tentar observar as figuras de Lissajous. Aqui nós temos o osciloscópio e aqui nós temos os dois geradores de funções. O primeiro gerador de funções está conectado no canal 1 do osciloscópio e é essa curva em amarelo que a gente vê aqui na tela. O segundo gerador de funções está conectado no canal 2 e é a curva que a gente vê aqui em azul clarinho. Então eu estou vendo que os dois, aqui a gente pode ver que tem praticamente a mesma frequência, está variando ali na terceira casa. E agora o que eu vou fazer é plotar a figura de Lissajous fazendo a parametrização aqui já no osciloscópio. Vou regular um pouquinho aqui para ficar mais fácil a gente perceber. Vou aumentar um pouco a escala. E aqui é uma das figuras de Lissajous que a gente viu na nossa aula. Ela fica mudando um pouco de forma porque a frequência muda aqui nas casas centesimais ali, decimais e centesimais. Aproximadamente aqui eu tenho uma razão de fase meio, que isso aqui é quase um elipse. E o que eu posso fazer agora? Posso trocar a frequência. Por exemplo, eu vou manter o do canal 2 em próximo de 50 Hz e vou para o canal 1, vou colocar em 100 Hz.
Aqui eu tenho, então, dois pontos que tocam o eixo vertical e um ponto que toca o eixo horizontal. Eu tenho o dobro de frequência. Posso também ir para 150. Aqui eu tenho, ó, 3 pontos que se tocam aqui, ó, no eixo vertical e novamente um apenas, também chamado de lobo, no eixo horizontal. Aqui eu tenho 3 vezes a frequência do primeiro. E assim eu posso variar a frequência. Posso ir aqui para 200, por exemplo. Então, isso aqui é um exemplo de visualização das figuras de Lissajous, utilizando o osciloscópio e 2 geradores de funções. Uma aplicação prática dessas figuras é que eu posso analisar 2 canais de áudio. Eu tenho o canal esquerdo e direito de áudio. Então, eu posso jogar os 2 canais nas entradas do osciloscópio e verificar se tem uma diferença de fase entre esses canais para fazer um ajuste mais preciso de um áudio, por exemplo. Uma das aplicações que tem. Também posso conectar em circuitos, colocar equipamentos ou componentes eletrônicos que funcionam a uma dada frequência e verificar se de fato eu aplico uma frequência no componente e verifico a resposta no outro canal. Então isso aqui é um exemplo de figura de Lissajous que a gente viu aí como descrever teoricamente, a gente viu como simular no GeoGebra e agora está vendo aqui na prática no osciloscópio. Até a próxima aula.